Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Guilherme Honorato e juntos vamos discutir sobre essa nossa tão linda língua que é a língua portuguesa. Na aula de hoje vamos discutir sobre como identificar a finalidade de um texto. Tópico aí importante que pode ser uma das questões da prova do SAEB deste ano, tá certo? Para nós começarmos a nossa aula, é importante a gente pensar o que significa isso, identificar a finalidade de um texto. Então a gente precisa pensar nessa construção aqui, ó, identificar a finalidade de um texto, ok? Bem, quando a gente fala em texto, a gente está falando de tudo aquilo que a gente lê, tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que a gente produz. Então, por exemplo, uma propaganda, ela é um texto. A leitura de uma tirinha, ela é um texto. A leitura de uma bula de remédio, ela é um texto. Ok, então a gente já sabe essa parte. Mas o que é a finalidade? Finalidade é nós pensarmos no porquê que aquele texto ele foi escrito, certo? A gente precisa entender que todo texto que a gente lê no nosso dia a dia, ele tem um porquê dele ser escrito. Vamos começar com exemplos mais simples. Veja bem, uma receita de bolo. A sua mãe, por exemplo, a sua mãe ela pode escrever uma receita de bolo. Essa receita de bolo ela vai estar presente num caderno, vai estar presente num livro, certo? Mas tem lá, alguém escreveu uma receita de bolo. E aí você foi lá e você leu essa receita de bolo. E qual é o objetivo dessa receita, né? Qual é o intuito dessa receita? Vocês concordam comigo que um texto como uma receita de bolo, ele é escrito com o objetivo de fazer alguém produzir um bolo. Então a gente escreve uma receita para poder ensinar outras pessoas a produzir um bolo, não é verdade? Então está aí a finalidade, o propósito, o motivo, o porquê de nós escrevermos uma receita de bolo. Vamos agora a um outro exemplo. Vamos pegar uma notícia, né? Uma notícia de jornal. Uma notícia de jornal foi publicada, saiu lá no jornal, foi divulgada na internet. Aí a gente se pergunta, tá, mas por que o jornalista ele escreveu aquela notícia? Qual é o intuito? Por que ele fez isso? Bem, ele fez isso com o intuito, com a finalidade de fazer as pessoas se informarem sobre aquilo que ele registra na notícia. Não é verdade? Agora vamos a mais um exemplo aqui para a gente finalizar. Uma bula de remédio. Comprei um remédio, aí dentro do remédio, dentro daquelas caixinhas, vem lá um papelzinho que a gente chama aquilo ali de bula de remédio. Faço a leitura da bula de remédio. Aí a pergunta é, por que alguém escreve a bula de remédio? Bem, as pessoas elas escrevem a bula de remédio para instruir as pessoas que vão fazer o uso daquele medicamento sobre o que tem naquele comprimido, o que aquele comprimido pode causar, né? De quantas em quantas horas aquele comprimido precisa ser tomado. Então veja que a bula de remédio, ela tem um objetivo do porquê que ela foi escrito, assim como a notícia, assim como a tirinha. Então todos os textos, né, que circulam no nosso dia a dia, eles têm um motivo de estarem escritos. E essa é uma das questões que o SAEB gosta de perguntar, né? Perguntar, por exemplo, o SAEB traz lá para você uma tirinha, traz lá para você um conto, traz lá para você um texto informativo e pergunta, tá, mas por que esse texto ele foi escrito? Qual é o intuito dele ser escrito? E para a gente poder entender um pouco sobre essa finalidade de um texto, a gente precisa compreender que a finalidade de um texto, né? A finalidade de um texto, né, o porquê de um texto ser escrito, ele pode demandar, né, ou seja, essa finalidade ela pode surgir a partir do momento que a gente sabe a tipologia textual, ou seja, a maneira como o texto ele é organizado. Quando a gente começa a entender como é que um texto ele é organizado, isso nos facilita na identificação da finalidade, do porquê que esse texto foi escrito. Eu vou colocar aqui no quadro algumas palavras que certamente vocês
já ouviram falar aí no dia a dia de vocês. Um deles é o narrativo. Essa palavra narrativo, certamente vocês conhecem, não é verdade? Pois bem, a palavra narrativo, a tipologia narrativa, o texto narrativo, quando a gente fala de texto narrativo, a gente fala daquele texto que tem como propósito, que tem como finalidade contar uma história. Contar uma história. E professor, o que nós vamos possuir num texto narrativo? Bem, um texto narrativo que tem como objetivo contar uma história, né, relatar uma história, contar ali, narrar uma história, ele vai trazer alguns elementos muito importantes. Que elementos são esses? Elementos como personagens, então a gente vai ter a presença de personagens, a gente vai ter a presença de um local onde a história vai acontecer, nós vamos ter a presença de um tempo, que é quando a história ela vai acontecer. Então veja, um texto narrativo é aquele texto que temos personagens, é aqueles textos que nós temos a presença de um local onde a história acontece, a presença de uma marcação de tempo, se a história aconteceu certo dia, na noite, se aconteceu no bosque, se ela, né, quando, né, que ela aconteceu, se ela aconteceu na semana passada, se foi no ano passado, então a marcação de tempo. E quando a gente tem a presença desses elementos, a gente diz que isso aqui é um texto de cunho narrativo. E o que o texto de cunho narrativo ele tem como propósito objetivo? Contar uma história. Então, exemplo, a história da Chapeuzinho Vermelho, a história do Patinho Feio, a história dos Três Porquinhos. A gente tem a presença de personagens, a gente tem a presença de local, a gente tem a presença de tempo. Então, isso faz com que esses textos eles sejam textos narrativos, ou seja, o propósito dele é contar uma história. Mas não é só isso aqui que existe. A gente também tem o que a gente chama de textos informativos. Ó, vamos colocar aqui esse termo, né, informativo, que é um outro termo aí que provavelmente vocês conhecem. E o que é um texto informativo? O texto informativo é aquele texto que tem como objetivo apresentar uma informação. Apresentar uma informação. Exemplo, acontece algo no meu dia e eu preciso, né, informar isso a alguém. Eu posso relatar isso a partir de um texto informativo. Um outro exemplo de texto informativo. Eu procuro na internet sobre um animal e eu quero descobrir como é que é os hábitos desse animal. Se esse animal ele tem hábitos noturnos, se esse animal tem hábitos diurnos, do que esse animal se alimenta. Então, ou seja, ele é um texto informativo. Ele traz apenas informações. O objetivo dele é apenas informar para as pessoas que leem do que se trata aquele texto, ou seja, ele tem só esse intuito de informar, certo? E paralelo a isso, nós temos aí uma terceira finalidade, né? Um terceiro tipo de texto, que são os textos que a gente vai chamar de textos injuntivos. Professor Guilherme, o que é um texto injuntivo? Um texto injuntivo é aquele texto que tem como objetivo, certo? Apresentar, dar, né, um conselho, dar uma ordem, ou então ele tem como objetivo ensinar alguém alguma coisa, certo? Então, o texto injuntivo é aquele texto que circula para nós no nosso dia a dia, que tem como objetivo nos ensinar a fazer alguma coisa, ou que serve para nos dar ordem de alguma coisa, ou dar conselhos. Então, vamos verificar exemplos de textos em que a gente pode encontrar essa finalidade narrativa,
esse texto de caráter informativo e esse texto de caráter injuntivo. Vamos lá. Texto de caráter narrativo. Onde é que a gente pode encontrar aí no nosso dia a dia? Contos, piadas, certo? Textos informativos. Onde que a gente pode encontrar? O livro didático que a gente usa nas escolas, certo? Aquilo que o professor passa no quadro, que muitas vezes a gente copia. As fichas sobre animais, sobre plantas que a gente lê na internet, também são textos informativos, são alguns exemplos. E que exemplos são de textos injuntivos, professor? Uma propaganda, certo? Professor, propaganda ela pode ser um texto injuntivo? Sim, porque a propaganda ela vem muito com essa ideia de dar uma ordem, né? De dar expressar uma ordem para nós. Como assim, professor, expressar uma ordem para nós? Exemplo, quando eu vejo uma propaganda, a propaganda ela vai fazer com que eu queira comprar um produto. Ou então ela vai fazer com que eu queira o quê? Tomar uma nova ideia. Por exemplo, eu assisti uma propaganda sobre preservação do meio ambiente. O que essa propaganda ela quer? Ela quer que eu passe a pensar sobre novas formas de preservar o meio ambiente, certo? Então, a propaganda ela é um exemplo de texto injuntivo. Que mais? A receita de bolo ela é um texto de natureza injuntiva. Por quê? Porque ela ensina as pessoas a fazerem um bolo. O que mais? Nós temos aí a questão do regimento interno das escolas. O regimento interno das escolas ele também é um texto injuntivo. Por quê? Porque ele serve para dizer o que a gente pode e o que a gente não pode fazer dentro da escola. Então, veja. Quando eu estou diante de um conto, de uma piada, né, eu tenho um texto narrativo. E o objetivo dele qual que é? Contar uma história. Quando eu estou diante de um texto como uma ficha de um pássaro, sobre um pássaro, ou a ficha sobre uma determinada árvore, ou sobre a história do futebol, ou sobre um texto que fale sobre a origem do voleibol, certo? Ou então, quando eu estou lá diante de um texto do livro didático, lendo na aula de ciências, um texto do livro didático falando sobre o corpo humano, falando sobre as células, eu tenho um texto de natureza informativa. E para que servem os textos de natureza informativa? Eles servem para quê? Para apresentar uma informação. E aí, quando eu estou lá lendo uma propaganda, ou quando eu estou lá lendo uma receita de bolo, ou quando eu estou lá lendo o regimento interno da escola, eu estou diante de um texto injuntivo. E para que ele serve? Ele serve para ensinar, dar uma ordem, dar um conselho. Então, o que a gente precisa fazer? Quando a gente for resolver as questões da prova de língua portuguesa, a gente primeiro precisa saber assim, tá, mas que texto que é esse? O texto que eu estou lendo, ele é um texto narrativo, ele é um texto informativo ou ele é um texto injuntivo? Porque se eu sei que tipo de texto é esse, eu vou saber o porquê dele ter sido escrito. Quer ver? Vamos colocar isso em prática. Material aí na tela para vocês. Ó, a gente tem aqui um texto que fala o seguinte. Jaguatirica. Ordem. Carnívora. Então ele está dizendo que a jaguatirica, que é um animal, né, ela é carnívora. Família, Felidae. Nome popular, jaguatirica. Então, o nome popular do bichinho, né, é a jaguatirica. Nome científico, Leopardus pardalis. Hábitos alimentares, carnívoro, ou seja, se alimenta de carne. Período de vida, aproximadamente 20 anos. Então, a jaguatirica, ela vive durante 20 anos. Aí ele traz outras informações aqui pra gente, ó. A jaguatirica é um felino de médio porte, podendo pesar entre 11,3 a 15,9 quilos. O seu pelo é denso, curto, de cor amarelo claro a castanho. O craceio, né, é todo pintado, exceto na região ventral, em que a coloração é esbranquiçada. Estas manchas negras formam rosetas e seguem até a cauda. Então veja que a gente leu aqui um texto que traz para nós situações a respeito do animal jaguatirica. Aí eu faço a seguinte pergunta para vocês. Esse texto que a gente leu tem personagens? É uma história? Se trata de um personagem aqui, de um local, de um tempo? Não.
Repare que, embora a gente esteja falando da jaguatirica aqui no texto, a gente não tem aqui uma contação de história, porque a gente não está contando a história da jaguatirica, o que ela fez, o que ela deixou de fazer, né, o que aconteceu com ela. Então, ou seja, nós temos aqui um texto de natureza não narrativo, ou seja, ele não é narrativo. Por quê? Porque nós não temos aqui uma contação de história, ok? Temos aqui nesse texto que a gente acabou de ler um caráter injuntivo, um tipo injuntivo? Também não. Por quê? Porque para ser injuntivo, ele tem que dar uma ordem, ele tem que ensinar, dar um conselho. Acontece que quando a gente lê esse texto aqui da jaguatirica, em momento algum ele está dizendo para nós o que a gente deve fazer com a jaguatirica, ou o que a gente tem que fazer com a jaguatirica, como fazer, né, com a jaguatirica. Não, ele não está dando ordens aqui para a gente. Então, ele não é um texto injuntivo. Seria um texto informativo? Sim, seria um texto informativo. Por que, professor, ele seria um texto informativo? Porque quando a gente lê esse texto da jaguatirica, a gente vê que esse texto, ele é o quê? Ele é um texto que traz informações sobre o animal jaguatirica. O peso, o tipo de pelo, se o pelo é denso, se o pelo é macio, a cor do pelo, né? Do que se alimenta a jaguatirica. Então é como se fosse uma ficha trazendo informações sobre a jaguatirica. Então, ou seja, qual é o movimento que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer esse movimento, ler o texto e saber se ele é narrativo, saber se ele é informativo ou saber se ele é injuntivo. Como a gente lê o texto e a gente acabou de ver que ele é informativo, então o texto que a gente acabou de ler, ele tem uma finalidade, um propósito. Qual é o propósito? Apresentar uma informação. Então, o texto que a gente acabou de ler, ele é um texto que tem como objetivo o quê? Apresentar uma informação. Mas informação sobre o quê? Sobre a jaguatirica. Diante disso, vejam só a pergunta, ó. O texto tem por finalidade. Quando essa palavra finalidade aparecer na prova do SAEB para vocês, vocês precisam entender que finalidade significa o quê? O porquê daquele texto ter sido escrito, tá? O porquê. Então, a gente já sabe que o porquê dele ter sido escrito é porque ele é um texto informativo. Então, a gente já sabe que ele é um texto informativo, e o texto informativo tem o objetivo de apresentar uma informação. Então, ele tem o objetivo de apresentar informações sobre o quê? É informação sobre qualquer coisa? Não, informações sobre a jaguatirica. Então, apresentar informações sobre a jaguatirica. Ok? Então vamos lá. Vamos verificar aqui as alternativas. Vamos começar aqui pela letra C, porque a letra C a gente já consegue eliminar. Ó. Contar histórias sobre a jaguatirica. Para que pudesse ser contar histórias, o texto teria que ser narrativo. Acontece que a gente acabou de ver que o texto não é narrativo. Então, ele não está contando uma história da jaguatirica. Então, essa letra C está eliminada. Vamos aqui também eliminar a letra D. Ó. Vamos eliminar a letra D. Por que a gente vai eliminar a letra D? Porque a letra D fala assim, ó, orientar como cuidar. Sempre que aparecer palavrinhas como ensinar, orientar, vender, ordenar, aconselhar, ou quando aparecer a palavrinha como fazer, como elaborar, tudo isso serve para dizer que o texto ele é um texto injuntivo, certo? Então anote essas palavras, pessoal, ó. Palavrinhas como ensinar, orientar, cuidar, né? Aconselhar, como fazer. Essas palavrinhas todas são palavrinhas que nós
Vamos dizer que serve para indicar que o texto ele é um texto injuntivo. Acontece que a gente acabou de ler o texto da Jaguatirica e a gente disse que ele é um texto informativo. Então, se ele é informativo, ele não tem como ser injuntivo. Então, nesse caso, orientar como cuidar é uma ideia injuntiva, o que não casa, o que não combina com o texto que a gente acabou de ler, tá certo? Aí nós ficamos com a letra A e com a letra B. A resposta correta vai ser o quê? Então, letra B, dar informações sobre a Jaguatirica, porque a gente vai apresentar informações sobre a Jaguatirica, já que ele é um texto informativo, ok? Vamos para a próxima. Olha só o que nós temos aqui, um outro texto que diz assim, ó, os 7 passos da lavagem das mãos. Passo de número 1. Coloque um pouco de sabonete nas mãos, já úmidas. Passo de número 2. Esfregue as palmas das mãos uma nas outras. 3. Entrelace os dedos para lavar cada um deles. 4. Esfregue as unhas na palma das mãos. Passo de número 5. Esfregue a parte de trás das mãos. Passo de número 6. Enxague abundantemente. Passo de número 7. Seque bem as mãos com uma toalha limpa. Então vamos lá. Esse texto que a gente acabou de ler, ele é um texto que faz o quê? Ele nos ajuda a pensar sobre como eu tenho que lavar as mãos. E aí o professor falou que sempre quando aparecer essa palavrinha do como fazer, que tipo de texto ele é? Ele é um texto de natureza injuntiva. Ele não é narrativo, porque nós não temos ali a historinha das mãos, né? Então, ou seja, não tem como ser uma contação de história. Não é informativo, porque ele não está informando sobre vírus, sobre sujeira nas mãos. Ele vai ser o quê? Injuntivo, porque ele está dando ordens. Repare que para um texto ser injuntivo, ele precisa dar uma ordem. O que é uma ordem? Ordem é aquilo que eu quero que você faça. Então, ao longo do texto, a gente percebe que a gente tem várias palavras dando essa ordem. Exemplo, coloque o sabonete, esfregue as mãos, entrelace os dedos. Então, essas palavrinhas, coloque, esfregue, são palavrinhas de ordem. É o que nós chamamos de ordem. Elas estão dando uma ordem, um comando. E essa ordem, esse comando, faz com que o texto seja um texto injuntivo. Então, quando a gente lê esse texto aqui das mãos, a gente vê que ele é um texto que nos ensina a como lavar as mãos. Então, o objetivo, né, a finalidade desse texto é o quê? Ele é um texto injuntivo que nos ensina a lavar as mãos. E aí nós temos aqui, ó. Esse texto serve para quê? A. Ensinar a lavar as mãos, informar sobre a lavagem, narrar uma história ou convencer a lavar as mãos. Vamos lá. O texto que a gente acabou de ler, ele é um texto de natureza injuntiva, certo? Se ele é injuntiva, não tem como ser contar uma história, porque daí ele seria narrativo e não injuntivo, e não tem como ser informativo. Por quê? Porque se ele é um texto injuntivo, ele não tem como ser informativo. Porque o informativo é aquele que informa, traz informações sobre algo, né? O injuntivo é aquele texto que serve o quê? Que serve para indicar ordem, desejo, ensinar alguma coisa. Então, como ele é injuntivo, o texto que a gente acabou de ler, ele tem como objetivo ensinar a lavar as mãos. Ok? E para a gente fechar, nós temos aqui o último texto que diz o seguinte, ó. Como é produzido o giz de louça? Desculpa. Vamos lá. Ele é feito a partir da mistura de gesso e água. Para se obter giz colorido, adiciona-se tinta à mistura. Essa massa é colocada em moldes que dão forma ao giz. Após alguns minutos, ele endurece e é retirado para passar pelo processo de secagem, que pode ser feito ao sol ou em máquinas especiais. Depois, o giz é embalado e está pronto para ser vendido. Vamos lá. O texto que a gente acabou de ler, ele é um texto narrativo?
Ele está contando a história do giz? Ele está ali contando, era uma vez o giz que encontrou o seu amiguinho, e aí o giz e o amiguinho foram para a escola. Não, ele não é uma historinha. Então, ou seja, não é um texto narrativo. O texto que a gente acabou de ler, ele é um texto injuntivo? Ele está ali nos ensinando alguma coisa? Ele está nos ensinando a como fazer giz? Ele está ali nos dando uma ordem sobre como fazer o giz? Não. Pelo contrário, ele só está informando, ele está trazendo uma informação para nós. Ele está trazendo a informação de como o giz é feito. Ele não está nos ensinando a fazer o giz. Em momento algum ele diz assim, ó, pegue o gesso e misture com a água. Não, porque aí sim, se ele falasse, ó, pegue o gesso e misture com a água, aí ele estaria nos ensinando a fazer o giz. Mas o autor do texto, ele diz como que o giz é feito. Do que o giz é feito? Ele vai dizer que o giz ele é feito do gesso e da água, né? E aí ele vai falar que para fazer o giz colorido é colocado a tinta, né? A essa água, a essa mistura. Então, ou seja, ele é um texto informativo, porque ele vai trazer informações sobre quanto tempo o giz também demora para ser endurecido. Então veja, quando a gente está diante dessa questão, que pergunta, o objetivo desse texto é, ou seja, o porquê dele ter sido escrito. A, advertir? Não, o texto aqui ele não está querendo dar uma advertência, uma chamada de atenção para a gente. Então a letra A está eliminada. C, narrar? Não, ele não está contando nenhuma história sobre o giz. D, vender? Também não, porque ele não está ali vendendo o giz. A resposta correta dessa questão, portanto, é a letra B, informar. Por quê? Porque ele está trazendo informações sobre como que o giz ele é produzido, tá certo? Muito bem, pessoal. Desta forma, a gente finaliza aqui a nossa aula de língua portuguesa, onde a gente discutiu aí sobre como identificar as finalidades de um texto na prova do SAEB. Bons estudos para vocês e, claro, nós nos encontramos na nossa próxima aula de língua portuguesa. Valeu!